dançarei sem fim, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus. Ele é amor ligado como a sua cruz. Cada dia mais aumenta pela luz. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus. Amém, irmãos? Promessa de Jesus, vida eterna, presença constante, descanso para a alma, paz verdadeira, resposta à oração, provisão, o Espírito Santo, né, que veio para nos consolar, para ser nosso consolador, a vitória sobre as dificuldades, irmãos. São as promessas que Deus nos tem nas nossas vidas. Graças a Deus por isso. Irmãos, temos o nosso momento de oração. Agora nós clamamos a Deus, oramos pelos nossos irmãos, por pessoas que necessitam das nossas orações. Eu peço que os irmãos orem, irmãos, pelo irmão Nelson. O irmão Nelson, os irmãos conhecem, o Nelson Dotti, da igreja americana. Olhe por ele, irmãos. Ele vai fazer uma cirurgia no próximo mês. Aí eu estive falando com ele, ele pediu oração. A igreja está orando para ele. Porque que ele cirurgia, está fazendo exames. Então ora por ele, pela vida dele, Deus vai estar cuidando dele. Deus vai estar ajudando. Não, olha para o nosso trabalho aí no mês de junho. A gente está há menos de 2 meses aí no nosso trabalho. Olha para esse trabalho de Deus. Viemos ajudar, viemos abençoar esse tempo aí, que pessoas possam seguir Deus para o Senhor. Vamos. Olha por isso, pessoas que vão estar aqui perguntando, as pessoas que vão estar aqui conosco. Os irmãos olham por esse trabalho, olham pela cantina do domingo também, irmãos. Deus ia prover todas as coisas para nós. Nós temos nosso pedido de oração, viu, irmãos? A gente ora pela Ana Érica, os pedidos nossos que a gente tem aqui. Mas os irmãos são convidados também, irmãos, para levar seus pedidos nessa noite. Pode falar, irmãos. Senhor, orando pela minha saúde, Senhor, orando pela Isabelle, pelo Eric, pelo Flávio, pela igreja, pelo nosso país, Senhor, orando pela Luzia, acho que está na UTI, né, porque foi de risco a cirurgia dela, esteja orando por ela, pelo Edivaldo. Mais alguém, irmãos? Família e pela dona Elza, lá nossa vizinha que está doente, e aí porque eu orar para a dona Ana também, quer comentar doente. Nosso bairro também, não tem problema com essa pessoa. Olha pela Meire também, que ela vai fazer cirurgia de novo. A Meire. Mais alguém, irmãos? Queria agradecer a Deus também, que eu completei 18 anos que eu trabalho lá na mulher. Agradecer a Deus por isso. Família, trabalho e agradecer a Deus pelo resultado do exame que eu fui paciente que eu fiz. O anterior estava alterado ainda, mas graças a Deus agora está tudo normalizado. Só continuar tomando o medicamento 2, 3 vezes para repetir. Agradecer a Deus por isso. Amém, irmãos, graças a Deus. Mais alguém, irmãos? Quero agradecer a Deus pela vida da minha família, agradecer a Deus pela vida da família, da Regina, minha filha, minha mãe, nosso trabalho. Mais alguém, irmãos?
netinha da Lena aí no ar, que ela pegou trauma de escola, não consegue ir pra escola. Ela pediu oração, porque queria mandar oração hoje. Está olhando pelo pastor Bonito, é um pastor que vem nós fazendo trabalho sobre consciência negra, vamos fazer um coral de negros que cantava aqui. A esposa dele faleceu hoje. Como ele chama? Bonito. Bonito. Ele é um angolano. E parece que ele está também com Alzheimer. E a esposa faleceu hoje. Ele de Santa Bárbara, conhece. Estejamos orando pela família, por ele, que Deus esteja cuidando. Ela também foi também. Pela família da Maria também, Pires, que ela pediu oração, que morreu uma tia dela hoje. Mais alguém, irmãos? Vamos orar. Vamos orar, irmãos. Mas o nome da mãe é Dirce, né? Dona Dirce, né? Vamos orar, irmãos. Irmãos, olhe pela Alice, aquele pequenininho lá, mas ela chega em casa, ela paga, ela chega agora lá, 6 meses, uma amiga agora dela, tem esse momento assim, estamos realizando com ela, e vocês atiraram um pouco da minha pai, sabe como fala, né? 5 horas da manhã de pé, não sei se aconteceu, são 5 horas ela está acordada. Ela chega em casa lá agora, você vai acordar no sofá lá, ela não consegue, com os movimentos, não consegue despertar, sabe? Todos os meus olhos para você. Dela aí, a gente vê o que está acontecendo, mas olha por isso. A gente dividiu a diabetes dela na sexta-feira no pai, já era 2 horas da tarde. A gente comeu o nosso número 144, eu não sei se para criança muito, não é, mas olha com ela, Deus vem, ela estava com 25 quilos, ela pensou com ela, está com 22. E ela não come, sabe? E os sintomas aí de beber bastante água, ela bebe bastante água, você entendeu? Ela direto está bebendo por água, bebendo água, então, olha por isso, Deus mostra o que está acontecendo, tá bom? Cortar os doces dela, né? Vai vender a Deus coisa. nos ajuda. Senhor Deus e eterno Pai, graças nós te damos, ó Deus, por esse tempo, por esse momento precioso e oportuno, Deus, que o Senhor nos concede, e nós estamos reunidos como igreja do Senhor. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem sido e é bom para nós. Obrigado, Deus, por esse tempo que o Senhor nos concede. Obrigado, Deus, pela vida, Senhor amado, dos meus irmãos. Obrigado, Deus, pelas suas famílias. Obrigado, Deus, pela minha esposa. Obrigado, Deus, pelas minhas filhas, Pai. Obrigado pelo meu trabalho. Obrigado pelo sustento. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem me abençoado no meu trabalho, tem cuidado de mim no projeto de trabalho. Senhor Deus, guardado durante as viagens. Obrigado, Deus, pela vida de cada um dos meus irmãos, pelo trabalho deles, pela provisão, pelo sustento. Obrigado, Deus, porque o Senhor, Pai amado, nos comprou. O Senhor, meu Deus, acabou comprando o salvítico, Pai. E hoje nós estamos aqui, Deus, porque o Senhor comprou a vida nossa. Obrigado, Deus, pela tua grande salvação em Cristo Jesus. Obrigado, Deus, porque o Espírito Santo do Senhor ele habita em nós. Obrigado, Deus, porque o Senhor tirou de nós o coração de pedra, pôs em nós o coração de carne. Obrigado, Deus, porque o Senhor, Deus, mudou a nossa vida, a nossa maneira de pensar. Obrigado, Deus, porque o Senhor restaurou
merecíamos, mas o Senhor é bom, é bondade, Deus, está sobre nós, Pai. E nesse instante, ó Deus, como igreja do Senhor, Pai, como filho do Senhor, nós te obrigado, Deus, porque não merecia, mas pela tua graça, tua bondade, tua misericórdia, o Senhor sabe, Deus, das minhas limitações, o Senhor sabe, Deus, como tem dado diante do Senhor, o Senhor sabe da minha capacidade também, Deus, o Senhor sabe até onde eu consigo ir, Deus. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem me ajudado, o Senhor tem cuidado de mim, Deus, tem cuidado da tua igreja, tem cuidado do teu povo. E nesse instante, ó Deus, nós queremos nos colocarmos diante de Ti, colocarmos diante da Tua presença, que é um Deus maravilhoso, bondoso, um Deus que tem, Senhor amado, nos dado, Senhor amado, a Tua bondade, o Senhor tem nos dado, Senhor amado, da Tua graça, ó Deus. Obrigado, Deus, pelo comprometimento dos meus irmãos, ó Deus, que sempre estão nos trabalhos da igreja, Deus. Obrigado, Deus, por esse culto de oração. Que nós possamos estar aqui nessa noite, ó Deus, não era coincidência, ó Deus, não era, Senhor amado, religiosidade, Senhor amado, não por uma rotina, Deus, mas que nós possamos estar aqui, ó Deus, com os nossos corações alegres, com os nossos corações desejosos por Ti, ó Deus, como o hino que nós acabamos de cantar, Deus, que nós possamos confiar, ó Deus, nas Tuas promessas, ó Deus, as Tuas promessas, Senhor amado, que são várias promessas, Senhor amado, que o Senhor tem para nós, Senhor amado. Obrigado, Deus, por isso. Obrigado, Deus, porque, ó Pai amado, nós estamos aqui, ó Deus. E eu te peço, Pai, em nome de Jesus, fortalece-nos, Senhor amado, não nos deixe, ó Deus, olhar nem para o lado, nem para o outro. Não nos deixe, ó Deus, nós, Senhor amado, muitas vezes, Senhor amado, ficarmos reparando, ó Deus. Não nos deixe, Senhor amado, ficar naquele olhar crítico, ó Deus, criticando as coisas, ó Deus. Não nos deixe, ó Deus, ser pedra de tropeço na Tua obra, mas que nós possamos estar aqui, ó Deus, na Tua obra, ó Deus, para nós, Senhor amado, somarmos, ó Deus, para nós anunciarmos o Teu Evangelho, para nós anunciarmos o Teu nome, ó Deus, para que nós possamos alcançar vidas, Senhor amado, através de nós, que o Senhor possa salvar vidas, alcançar pessoas que estão aí nesse mundo sofrendo com os vícios, sofrendo, Senhor amado, nesse mundo, ó Deus, onde a cada dia nós vemos vidas destruídas, ó Deus. Senhor, me ajuda, Senhor, nos ajude, fortalece-nos, Senhor amado, que a cada dia, ó Deus, nós possamos crescer na graça, no conhecimento, que a cada dia, ó Deus, nós possamos nos amadurecer em Ti, ó Deus, mas não com experiências, Senhor amado, de pessoas, dos irmãos, mas que nós possamos crescer, ó Deus, com experiências nossas, ó Pai, assim como os Seus discípulos, Senhor amado, no passado, ó Deus, passou por várias experiências com o Senhor, ó Deus, que nós hoje, Senhor amado, possamos viver essas experiências, ó Deus, assim, Senhor amado, que o Senhor usou os nossos irmãos no passado.
assim sou o Senhor, Deus. Fortalece, ó Deus, cada um dos meus irmãos que estão aqui, Deus. O Senhor conhece a vida de cada um, o Senhor sabe como que cada um adentrou aqui nesta noite, ó Deus. O Senhor conhece as suas lutas, o Senhor sabe das suas dificuldades, o Senhor sabe o que tem enfrentado dia a dia, as suas noites, os seus dias. O Senhor conhece, ó Deus. Eu não conheço, mas nós estamos diante do Senhor aqui, ó Deus, que nos sondas, assim como diz lá no Salmo 119, o Senhor nos conhece, o Senhor sabe, ó Pai amado, o que está acontecendo conosco, o Senhor sabe, ó Deus, das nossas dificuldades, ó Deus. O Senhor sabe, ó Deus amado, o espinho da carne que nós temos. O Senhor sabe aquilo que nos incomoda e nos ajude. Senhor amado, que o Senhor, ó Deus, possa nos ajudar, que o Senhor possa nos orientar, que o Senhor possa nos dar força. Senhor amado, qual o Senhor disse, Senhor amado, para o apóstolo Paulo, Deus, que a tua graça, Senhor amado, te basta, ó Deus. Senhor amado, nos ajude, ó Deus. Nos ajude. Muitas vezes, Senhor amado, tem irmãos aqui, tem irmãs que têm clamado por sua família, têm clamado por filhos, têm clamado por familiares, ó Deus amado. Senhor eterno, tem colocado, Senhor amado, nas tuas mãos, ó Deus. E a minha oração nesta noite, o meu clamor a Ti, ó Deus, é que o Senhor continue dando força para esses irmãos, essas irmãs, que elas continuem, ó Deus, esperançosas no Senhor, que o Senhor continue, ó Deus amado, cuidando delas, ó Deus, e que elas tenham a convicção, ó Deus, que o Senhor pode transformar, que o Senhor pode restaurar a família, que o Senhor pode curar, Senhor amado, da enfermidade, que o Senhor pode libertar dos vícios, Senhor amado. Deus, eu sei que o Senhor faz isso, ó Pai, mas ajuda as nossas irmãs, ajuda os nossos irmãos, ó Deus. Não deixe, Senhor amado, que nenhuma dúvida, Senhor amado, venha entrar na mente, ó Deus, mas que possa, Senhor amado, continuar convicto, Senhor amado, que o Senhor é quem operou no passado, que opera, Senhor amado, no presente e que vai operar no futuro, ó Deus. Nós cremos nisso, ó Pai, nós cremos, Senhor amado, que o Senhor faz isso, ó Deus. Senhor amado, cuida dos meus irmãos, cuida das minhas irmãs que aqui estão nessa noite, ó Deus, que as tuas mãos de poder, ó Pai, possam estar estendidas sobre cada um, ó Deus, que eles sejam guiados, protegidos, ó Deus, que a cada dia, ó Deus, eles sejam mais cheios do Teu Espírito Santo, que a cada dia, ó Deus, nós sejamos mais sedentos de Ti, ó Deus, que a cada dia, ó Deus, a nossa esperança possa estar ainda mais firmada no Senhor, ó Deus. Não nos deixe de estarmos aqui, ó Deus, para, Senhor amado, cumprir, ó Deus, uma meta, cumprir uma rotina, não, mas que nós possamos estar aqui, ó Deus, com a nossa vida, ó Deus, diante do Senhor. A Tua palavra diz, ó Deus, que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Nós estamos aqui nessa noite como filhos do Senhor, ó Deus. Nós estamos aqui, ó Deus, é porque o Senhor permitiu, ó Pai, e nós clamamos a Ti, ó Deus, convicto, Senhor amado, na Tua resposta, ó Deus. Senhor amado, também te peço, ó Deus, que o Senhor abençoe, ó Pai, cada um dos meus irmãos que estão, ó Deus. Abençoe, Deus, as meninas, abençoe o Luiz, o irmão Oliveira, o Davi, a Matilde, meu Deus amado, Lucas, a minha tia Mireille, o Arnaldo, a Nélia, o irmão Adriano, meu Deus, a minha mãe, o Claudinho, Senhor amado Marcão, Senhor amado a Regina, o Carlos, pastor, a Vitória, Deus, Senhor amado, a Grarinha, ó Pai, que as Tuas mãos de poder estejam sobre a vida dos meus irmãos, das minhas irmãs, das crianças, o Senhor nos fortaleça, o Senhor nos abençoe, o Senhor, ó Deus, possa ser amado, a cada dia nos segurar nas Tuas mãos. Ó Deus, nesse instante, ó Deus, eu quero pedir, ó Deus, por esses pedidos de orações que aqui foram pedidos nesta noite, porque como eu sempre digo, eu sempre oro nas minhas orações, o poder nós não temos para nada, Deus. Nós somos, Senhor amado, pessoas limitadas, Senhor amado, limitadas, ó Deus, mas nós estamos diante de Deus, nós estamos diante do Senhor, ó Deus, que tirou o povo do Egito, conduziu o povo, Senhor amado, do deserto, durante o dia.
Senhor foi aquele mesmo, Senhor, ó Deus, quando está passando por Jericó, Deus, o Senhor salva aquele cego, o Senhor cura aquele cego, salva, o Senhor salva, Senhor amado, aquele homem que era muito rico, muito poderoso, que é Zaqueu. Ó Deus, e hoje, Senhor amado, o Senhor está passando aqui neste lugar, ó Deus. Hoje o Senhor está passando aqui, Senhor amado, sobre este lugar, ó Deus. E eu sei, Senhor amado, que o Senhor é poderoso, ó Pai, para salvar aqui. Eu sei, Senhor amado, que o Senhor é poderoso, ó Deus, para curar, assim como o Senhor fez com aquele cego, ó Deus. E aqui estão esses pedidos de orações, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, são pessoas que estão aqui, ó Deus, umas estão, Senhor amado, sofrendo a dor da perna, outras, Senhor amado, estão angustiadas pelo diagnóstico de saúde, outras, Senhor amado, estão com depressão, outras, Senhor amado, está com a família destruída, outras, Senhor amado, está, Senhor amado, sem vontade de viver, ó Deus, outras, Senhor amado, estão desanimados, Senhor amado, espiritualmente, ó Deus, outras, Senhor amado, estão perdidas nos vícios, nas drogas, ó Pai, e a minha oração, Senhor, nessa noite, ó Deus, é que o Senhor visite a cada um, Senhor amado, desses pedidos de orações que estão aqui, ó Deus. Senhor amado, cuida, ó Deus, da dona Genia, mãe da Érica. Ó Deus, é uma pessoa, ó Deus, que está sofrendo há vários meses, muitas vezes anos, ó Deus, com essa enfermidade nos joelhos. Já foi, Senhor amado, feitas várias cirurgias, Senhor amado, nós continuamos confiando em Ti, ó Pai. O mesmo Deus, ó Deus, que curou aquela pessoa que estava com a mão seca, o Senhor, ó Deus, é poderoso para curar, ó Deus. O mesmo Senhor, ó Deus, que quando está indo, ó Deus, para a casa de Jairo, Senhor amado, no caminho cura a mulher hemorrágica, nós temos um Senhor poderoso para curar, né, ela, Deus. Ajude que toda infecção, que todo mal, ó Deus, seja repreendido em nome de Jesus. Dê a calma que ela necessita, dê a paciência que ela precisa. Deus, dê a ela vigor. Pai, mas a minha oração, o nosso clamor, Deus, é que ela possa crer em Ti, Deus. A maior cura, ó Deus amado, que a pessoa pode ter, ó Deus, é se ela crer no Senhor, Deus. Cuida dela, Senhor, ajuda ela, ajuda a Érica, ajuda o Gleison, dê a força que a Érica necessita, ó Pai. Ó Deus, fortalece espiritualmente, cuida da Valentina, do Gleison, Senhor amado, do Hugo, da Tainal, Deus, abençoe essa família. Deus, cuida do nosso irmão, do nosso ódio, ó Pai. Ó Deus, fortalece espiritualmente, ó Deus. Dê vigor a ele, ó Pai. Dê ânimo, Senhor amado. Ó Deus, o Senhor o ajude, como o Senhor tem ajudado até aqui. Senhor amado, cuida dele. Deus, ele trabalha aí com os homens, ó Deus, que o Senhor possa cuidar, ó Deus. Ele trabalha no dia 20 de junho ali, ele trabalha aqui na Americana. Ó Deus, cuida do nosso trabalho aqui também, ó Deus, para começar em junho, ó Deus. Que o Senhor nos ajude, nos proteja, e que tudo seja conforme a tua vontade do teu reino, Deus. Cuida, ó Pai, da Lucia. Cuida, Senhor amado, da dona Elza, da Ana, da saúde dela, Senhor amado, também, com essa cirurgia. Ó Deus, que as suas mãos no poder, ó Deus, possa estar estendida sobre ela, Senhor amado. Deus, que o Senhor possa estar também, ó Deus, cuidando, Senhor amado, do povo dela. Obrigado, Deus, pelos 18 anos de trabalho dele ali na igreja, Deus, que ele trabalha. Que o Senhor continue o abençoando ali, ó Deus. Que o Senhor continue cuidando dele, da empresa, Senhor amado, das pessoas que trabalham com ele ali, Deus, que ele seja luz, salva ali, Deus. Senhor, cuida, Senhor amado dele. Nós também te louvamos, ó Deus, pelo cuidado com a vida, Deus. Nós te agradecemos, ó Deus, porque, Senhor amado, o Senhor livrou, Senhor amado, do pior. Obrigado, Deus, que foi somente uma pequena lesão, Deus. Obrigado, Deus, porque o Senhor é bom, Deus. Nós também te pedimos, ó Deus, que o Senhor cuide, ó Deus, do Marcão, cuide da sua vida espiritual, Senhor amado, que o Senhor continue o ajudando ele no trabalho, cuidando da filha, Senhor amado, da saúde dela. Ó Deus, obrigado, ó Deus, pela Regina, obrigado por ela estar conosco aqui, ó Deus, que o Senhor continue cuidando dela, continue abençoando, cuidando da saúde dela, dando a força que ela necessita, Deus, abençoando o trabalho, Deus, que as tuas mãos de poder possam estar estendidas sobre ela, Deus. Cuida desse trabalho do Dirce, a mãe do Marcão, ó Deus. Nós também te pedimos, ó Deus, pela moral, ó Deus. Cuida dessa pessoa, Deus, ajuda, livre
Sueli, ó Deus, lá em Araraquara. Deus, cuida da sua vida, da saúde, da fé, ó Deus, dela, Pai, da força, ânimo, ó Deus. Cuida, Senhor amado, das pessoas ali, que ela ora, que ela cuida, ó Deus, da saúde do seu irmão, ó Deus, das suas mãos, de poder estar estendida sobre ela. Cuida do inimigo, ó Deus, da onde ele estiver, ó Senhor, que ele possa ser cuidado pelo Senhor. Trabalhe na vida dele, ó Deus, que ele possa, Deus, reconhecer verdadeiramente, Senhor amado, que só há vida, Senhor amado, do Senhor, ó Deus, que ele possa se arrepender, ó Deus, Senhor amado. Cuida, ó Deus, da irmã Maria Pires, ó Deus, da saúde dela, conforta o seu coração, conforta o coração da sua família, ó Deus. Cuida, ó Pai amado, desse pastor, ó Deus, que perdeu a sua esposa, o pastor Bonito, ó Deus. Conforta ele, ajuda, nesse momento de dor, de separação, ó Deus. Ó Deus, ajude o teu filho, Pai, dê a força que ele necessita nesta hora. Só o Senhor pode ajudar o Deus nesse tempo, Pai. Deus, nós oramos porque nós temos o Senhor, ó Deus, faz isso, Deus. Nós também te pedimos, ó Deus, que o Senhor cuida, Pai, da minha filha, Deus. Nossa, Pai, cuida dela, Deus, da saúde dela. Ó Deus, precisamos e vamos fazer, Deus, que o Senhor possa estar dirigindo todas as coisas, Deus. Mostrar o que está acontecendo. Creio, Senhor, na tua oposição. Creio, Senhor amado, que o Senhor, meu Deus, está com você, sempre esteve. O Senhor conduz todas as coisas. Deus, que o Senhor abençoe, ó Deus amado, nós, nos ajude. Cuida, Pai, do Reginaldo, cuida da sua vida espiritual, da Joana, Senhor amado, do trabalho deles, dos seus negócios, dos filhos deles, meu Deus, dos filhos deles, Senhor, cuida do Henrique, cuida, Senhor amado, do Mike, cuida, Senhor amado, do mais novo, do Eduardo, Senhor, que as tuas mãos possam estar sobre eles, Deus. Cuida do Miguel, cuida da Daniela, cuida, Senhor amado, da filha, Senhor amado, as tuas mãos possam estar estendidas sobre eles. Cuida dos familiares da família, lá em Lagoa, cuida de nós aqui. Fica conosco nesse tempo, Pai. Nós te louvamos também, Deus, pela cuidado desse tempo. Obrigado, Deus, porque o Senhor é bom. Continue o ajudando, abençoando, cuidando da saúde dele, da saúde da luz. Senhor amado, abençoe esse casal poderosamente como o Senhor tem abençoado. Cuida da Lia, do Juninho, do Gustavo, da Estela, da Graça, família do nosso irmão, do filho do pastor, da saúde dele, da Raquel, da saúde dela, e a força que eles necessitam. Meu Deus, cuida da nossa rotina, do seu compromisso, nos ajuda, nos prepara aqui, Deus, prepara todas as coisas. Prepara os irmãos para estar comprando, os irmãos que vão estar doando. Meu Deus, os irmãos que vai estar nos ajudando no sábado, na preparação, no Claudinho, Deus, ele tem sido uma bênção nas nossas vidas. Oh, Pai, abençoe eles, cuida, fortalece. Abençoe esse ministério. Nos ajuda, Deus. Nos ajuda, Deus, para que nós possamos fazer, Deus, sempre o melhor para o Senhor. Que o Senhor venha sempre aparecer, Deus. O Senhor abençoe cada um, cada pai de família, cada Senhor amado, esposo, Deus. Fortalece, abençoe esse ministério. Cada irmãos, ó Deus, que sempre nos ajudam, que sempre colaboram, Senhor amado. Ó Deus, abençoa, prospera nas suas vidas. Cuida da igreja, da vida espiritual da igreja, da vida financeira, provém todas as coisas, Deus. Obrigado, Deus. Abençoe todos os trabalhos, estudo de terça-feira, meu Deus, culto de segunda-feira, culto de manhã, Senhor, a vai domingo de manhã, a vai os ensaios do grupo de louvor, cada ministério, Deus, o Senhor, cuide da Bíblia de Campo. Nos ajude a ser luz, nos ajude a ser sal, e que possamos fazer a diferença nesse tempo tão difícil, ó Deus, a qual nós estamos enfrentando. Cuida do nosso país, cuida, Senhor amado, desta nação, cuida das pessoas que estão sob o poder, Deus, que elas venham, Senhor amado, trabalhar em prol da comunidade,
Só o Senhor pode salvar sem trabalhar essa vida. Fica conosco, Deus. Fica conosco. Pessoas como Jesus, amém. Amém, irmãos? Deus nos abençoe. Não sei que foi que esqueci de comunicação, irmãos. Mas precisamos orar. Ah, Jesus, amém. Graças a Deus, irmãos. A palavra de Deus no Salmo 13. Salmo 13. Até quando, Senhor, esquecerás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração a cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu. Ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte. Para que não diga os meus inimigos, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. O tocante a mim, confio na tua graça. Regozija-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Irmão, o Salmo de Davi, o Salmo onde Davi ele abre seu coração diante de Deus, que muitos de nós aqui chegamos hoje nesse culto, mas muitas vezes a gente não tem a coragem assim de que nem o Davi chega diante de Deus, né, de falar de uma lamentação diante de Deus, né, que esse salmo é um salmo de lamentação, que ele abre seu coração e ele colocar aquilo para fora, como que Deus tinha esquecido dele, né, como que Deus tinha o abandonado. E muitas das vezes, irmão, eu e você chegando aqui essa noite, assim, o sentimento de abandono por Deus, mas muitas vezes a gente não consegue colocar diante de Deus. Por isso, irmão, que Deus, na sua soberania, Ele nos deu um livro de salmo. Muitas vezes vocês não temos coragem de orar desse jeito para Deus, mas a gente pode fazer a oração junto com Davi, de colocar aquilo que a gente sentiu diante de Deus. E Davi, ele faz isso. Dentro do versículo de 1 a 2, ele abre 4 queixas contra o Senhor. Ele coloca diante de Deus, né, aquele que estava tomando a sua paz, aquele que estava tomando, né, tornando a sua vida mais angustiante. Então, irmão, esse salmo nos ajuda a chegar diante de Deus, com sinceridade, de colocar tudo aquilo diante de Deus, que muitas vezes está roubando a nossa paz. E Davi faz isso nesse Salmo 13. Irmão, aqui o contexto provavelmente foi escrito quando Davi fugia de Saul, como está lá em 1 Samuel 18, depois que você lê, quando no capítulo 17 Davi tinha matado Golias, e daí teve quando chegaram lá em Jerusalém, as mulheres começaram a exaltar Davi, falando que Saul tinha matado milhares, mas Davi tinha matado dezenas de milhares. E isso, irmão, tornou o coração de Saul com inveja de Davi. E aí ele procurou matar Davi. Aí ele teve uma grande perseguição para ele tentar matar a vida de Davi. E teve ocasiões, irmão, como está lá em 1 Samuel 20, no versículo 3, que Davi confessa: há apenas um passo entre mim e a morte. E era essa perseguição terrível de Saul. Então, quando esse salmo, Davi abre seu coração diante do Senhor, Davi coloca aquilo que estava roubando a sua paz. E nesse primeiro versículo, irmão, ele coloca a primeira queixa: até quando, Senhor, se esquecerás de mim para sempre? Então, irmão, até aqui, Davi abre sua primeira queixa contra Deus. Ele coloca como Deus tinha esquecido. Se você ler o primeiro livro de Samuel, Davi estava sobre as promessas de Deus. Ele foi, ungido rei de Israel por Samuel, tinha uma promessa que ele ia ser o rei de Israel. Então ele via essa promessa longe, não se cumprindo. As coisas só iam piorando para Davi.
né, a perseguição de Saul cada dia mais implacável, Saul querendo destruir a sua vida. E para ele, irmão, para Davi fica cada vez mais difícil. Né? Será que ele fala, será que Deus se esqueceu dessa promessa? Que um dia eu vou ser rei de Israel? Então, irmão, Davi aqui nos ensina que quando você lê o primeiro livro de Samuel, quando ele vai lutar com Golias, ele chega diante de Saul com confiança para lutar com Golias. Por quê? Porque antes ele vai falar para Saul que Deus ele já tinha tido experiência com Deus, quando as suas ovelhas fugiam, que um dia Deus ajudou ele a matar um leão, outra vez Deus tinha ajudado ele a matar um urso. Então ele tinha essa confiança em Deus, por isso que ele enfrentou Golias, porque ele sabia que Deus podia ajudar ele. Mas quando a gente vê agora essa versão terrível de Saul e Deus não agindo, Deus deixando Saul agir contra a sua vida, a gente vê que o coração de Davi já se torna desconfiado com Deus. Será que Deus me esqueceu? E muitas vezes é o sofrimento longo que nos leva à incredulidade. Davi, quando Deus agia e fazia, Davi tinha confiança em Deus. Mas quando Deus demora um pouco para agir, Davi já se torna desconfiado. Será que Deus me esqueceu? Será que Ele está vendo todo esse meu sofrimento? E muitas vezes, irmão, é nossas vidas aqui hoje, né, de uma promessa, né, de uma oração que colocamos diante de Deus, né, que muitas das vezes a gente coloca algo diante de Deus assim, impossível, e Deus responde na hora. Aí muitas vezes a gente coloca uma coisa assim simples diante de Deus, e Deus parece que Ele não responde no nosso tempo. Meu Deus, você está igual a Davi, né, orando para Deus. Até quando, Senhor? O Senhor não vai responder essa oração que está diante do Senhor? Então, irmão, assim, primeira vez que Davi, ele coloca diante de Deus que Deus tinha abandonado ele, né, nesse longo período de espera, de longa perseguição. Então, irmão, o Salmo nos ensina isso, que a gente vai ver que no decorrer do Salmo até o capítulo 5, Deus não mudou a situação, a perseguição de Davi continuava, mas Davi agora passou a olhar a perseguição com outros olhos, com fé no Senhor. A gente como vê isso no Salmo. Então, aqui Davi abre a primeira queixa, como o Senhor tinha esquecido dele. E na parte B do versículo 1, ele coloca: até quando ocultará de mim o rosto? E a outra queixa de Davi, irmão, ele coloca que Deus tinha virado o rosto para ele. Hernando Dias Nobre vai falar que Davi tem a sensação de que Deus o abandonou e ocultou o rosto dele. Pior que enfrentar a carranca do inimigo é não poder contemplar a face de Deus, é sentir-se abandonado por Deus. Irmão, quanto de nós hoje aqui não temos essa mesma sensação de que Deus nos abandonou por meu rosto? É a pior sensação que tem, não é as dificuldades, não é também as lutas, não é a sensação que Deus parece que virou o rosto para mim e para você. A gente orando, saímos, parece que Deus não ouviu a nossa oração, né? E as coisas continuam cada dia mais complicadas ainda, irmão. É a sensação que Davi tinha diante de Deus. Por isso que ele abre seu coração, ele abre a sua queixa. Só que você não tem só essa coragem de falar diante de Deus, né? De abrir nosso coração com essas queixas de Davi leva. Então, irmão, que nem está em Hebreus 4,16, que acheguemos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de receber misericórdia e achamos graça para o socorro em ocasião oportuna. Irmão, a gente temos que chegar diante de Deus, né, colocar nosso coração, né, colocar aquilo que está roubando a nossa paz. Será que o Senhor não está vendo eu aqui? Não, Senhor, será que o Senhor esqueceu da minha oração? Então, irmão, a gente precisa ter confiança até para nos queixar diante de Deus. E no versículo 2, irmão, ele abre a terceira queixa diante de Deus. Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma? Aqui, irmão, ele coloca diante de Deus que Davi se sente sozinho, curtindo sua tristeza dia após dia, e Deus parece indiferente, distante, parece ter virado o rosto para ele num abandono assim definitivo, irmão. Agora também, ele se sentia abandonado por Deus, ele sentia que Deus tinha virado o rosto para ele. Agora a alma dele estava sentindo também essa ausência de Deus na vida dele. Ele já estava no lado agora espiritual, a queixa de Davi.
isso aí não muda de mim e de você também, irmão. Parece que a nossa sequidão, também a nossa falta até de viver uma vida espiritual, essa presença de Deus por toda a nossa vida. Né? De sentir de sentir a nossa alma vazia. Né? Parece que a gente olha dentro da nossa alma, a gente não vê mais essa presença de Deus, a gente não tem mais confiança assim na palavra de Deus. Então sente isso diante de Deus. Só que ele coloca isso diante de Deus. Ele fala, Senhor, eu estou sozinho aqui nessa luta, Senhor. A minha alma está vazia, a minha alma não tem mais confiança no Senhor. Então, irmão, que você possamos orar desse jeito para Deus, colocar diante do Senhor. Senhor, eu estou vazio diante do Senhor. Eu sou que nem um poço sou que nem aquele fala do nosso ser, Senhor. Se o Senhor restaurar a minha vida, eu estou perdido. E também coloca isso diante do Senhor. Irmão, e aí que as logo vai falar que o silêncio de Deus grita mais alto nos ouvidos da nossa alma do que o grito mais barulhento da circunstância mais adversa. Aqui o problema, meu irmão, não é a agitação, não é salvo perseguir, mas é o silêncio de Deus na batalha. Muitas vezes não é a nossa enfermidade que chega diante de nós, os problemas da nossa família, mas muitas vezes esse silêncio de Deus. Irmão, nós também, o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso maior exemplo, ele também sentiu esse abandono de Deus naquela cruz. Como está lá em Marcos 15:34, quando Jesus Cristo, ele brandou naquela cruz, Deus meu, por que me abandonaste? Por que me desamparaste? Ou por que me desamparaste? E em Marcos 14:34 ele fala também da alma dele. A minha alma está profundamente triste até a morte. Então a gente vê também nosso Senhor Jesus Cristo nesse abandono de Deus também. Jesus sentia abandonado pelo Pai e a alma dele também sentiu esse abandono. Ele também sentiu também todo o desprezo de Deus por causa do nosso pecado. E quando a gente vai entender, a gente vê o propósito de Deus. Em Romanos 8:28 vai falar assim, sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam a Deus. Então a gente entende que na vida de Jesus Cristo o abandono de Deus foi por causa do nosso pecado. Jesus Cristo naquela cruz, ele sentiu o abandono de Deus por causa do nosso pecado, que separa a presença de Deus e do seu Filho Jesus Cristo. Não há essa separação por causa do pecado. Por isso que o Filho, ele brandou desse jeito. Por isso que ele sentiu também a alma dele profundamente triste. Calvino vai falar que no Getsemane ele já sentiu o inferno chegando diante dele, já sentiu a ira de Deus. Mas a gente vê que Deus tinha um propósito para salvar eu e você, irmão. Então a gente sabe também, irmão, que muitas vezes esse silêncio de Deus na nossa vida, essa angústia de alma nossa, também tem um propósito de Deus. Na vida de Davi tinha um propósito, Deus está trabalhando na vida dele para futuramente ele governar o povo dele 40 anos. Então Deus tem um propósito para nossas vidas. A gente não está abandonado, a gente não está jogado ao léu, ao vento. Então, que você possamos tranquilizar o nosso coração, mas colocar diante de Deus aquilo que rouba a nossa paz, aquilo que rouba o nosso sono, essa sequidão que já dura anos e tempos nas nossas vidas, irmão. É só colocando diante de Deus, porque Jeremias 29:11 tem uma promessa de Deus. Eu é que sei os pensamentos, eu é que sei que pensamento tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar um fim que desejar. Mas, irmão, nós como povo de Deus, nós como filho de Deus, o pensamento de destruição de Deus na nossa vida já passou, irmão. Que Deus deu seu filho para nos levar a Ele. Então, o pensamento que Deus tem para mim e para você é de paz, de um futuro glorioso, irmão. E muitas vezes Deus usa as circunstâncias para nos aproximar dele. Muitas vezes é com vale, é com deserto, com a alma muitas vezes entristecida da presença de Deus. Mas a promessa de Jesus Cristo em Mateus 11:28-20, Mateus 28:20, é que Ele estaria conosco para todo sempre. Então a gente não está sozinho, irmão. Mas Deus ele permanece em silêncio para o seu propósito, para a sua glória, irmão. E no final do versículo 2, irmão, ele abre a quarta queixa. Até quando se erguerá contra mim os meus inimigos? E Davi, irmão, ele vê Deus longe dele,
a alma dele é abatida longe de Deus, e ele vê também os seus inimigos crescendo diante dele. Isso que é o pior, era a luta interna, Davi estava lutando uma luta interna, e agora ele começa a lutar uma luta externa, uma luta para fora, os seus inimigos prevalecendo sobre eles. E também isso aqui é a nossa vida, irmão. A gente temos luta, né, na alma. Também as pessoas olham assim para mim, para você, acham que a gente estamos bem, mas só Deus conhece o nosso coração. E agora ainda para piorar a vida de Davi ainda, as lutas externas, né, Saul correndo atrás dele, querendo perseguir, querendo, né, tirar o seu trono, né, que ele ia herdar o trono de Saul, irmão. Muitas vezes é que nem eu e você, irmão. Já tem as lutas internas, agora a luta para fora, irmão. Só, irmão, que Davi, quando ele passa já para o versículo 3, você vai ver que Davi agora, ele começa a mudar o seu foco, ele começa a tirar um pouco os olhos para ele mesmo, ele começa agora a olhar para Deus, que muitas das vezes também a gente começa a olhar bastante também para o nosso problema, esquecendo de Deus que luta a nossa luta, né? Que é o Deus que está sempre conosco, que nem o pastor pregou aqui das promessas de Deus que não muda, né? Que nosso Deus é imutável, né? Que Filipenses 1,6, aquele que começou a boa obra na nossa vida, é fiel para terminar, né? Nosso Deus é um Deus que ele deixa a obra interminada, né? Ele é fiel para cumprir aquele que ele começou, irmão. Então, Davi, aqui no versículo 3, ele já muda seu coração, ele já muda os seus pensamentos para Deus. E Deus não tinha mudado ainda a ocasião dele, Saul continuava perseguindo, ele mudou agora o seu foco diante de Deus, no versículo 3. Ele ora: atenta para mim, responde-me, Senhor Deus meu, ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte. Hermênio Ternoca vai falar: se outrora Davi se sentia que Deus havia ocultado o rosto dele, agora pede para que Deus atenda para ele. Se antes tinha o sentimento de que Deus havia se esquecido dele, demorando a socorrê-lo, agora pede para que Deus responda-lhe. Se antes ele tinha o sentimento de que estava sozinho para remover sua tristeza, agora recorre a Deus da aliança, o seu Deus. Irmão, aqui Davi, ele socorre a Deus, né, que ninguém está falando assim, Deus da aliança, a aliança de Abraão, Isaac e Jacó. O povo de Israel tinha uma aliança com Deus. E agora, irmão, a gente também temos aliança com Deus, uma nova aliança com o Senhor Jesus Cristo. Então a gente possamos atentar para Deus. Senhor, responde, Senhor. Né, que a gente tem um intercessor diante de Deus, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, intercede por mim e por você, irmão. Então a gente não está sozinho nessa luta. A gente possamos mudar a nossa visão diante de Deus. Que o Senhor possa responder a nossa oração, Senhor. Né, que a Bíblia fala que Jesus tem o sim e o amém diante de Deus. Então, irmão, que você possamos mudar a nossa visão diante de Deus. E passar a orar com Deus com confiança. Outro comentarista, Derek Kidder, ele vai falar assim: por mais que seja a pressão do inimigo, a aliança com Deus permanece. Irmão, é que nem Romanos vai falar, irmão, no capítulo 11, né, que nada nos separará do Romanos 8, que nada nos separará do amor de Deus, nem as lutas, nem a perseguição, nem a tribulação, nem os demônios. Então você tem uma aliança eterna com Deus, né? Uma aliança que Ele mesmo fez comigo e com você. Não precisou a gente fazer essa aliança com Deus, mas Ele mesmo fez com Ele mesmo. É que nem o pastor falou: se a gente permanece infiel, Ele permanece infiel. Por isso que a gente podemos clamar esse Deus. A gente tem que ter a certeza que Ele vai responder a minha oração por causa de Cristo, não por causa de nós mesmos, mas por causa de Cristo, que é o nosso Senhor. E aqui, irmão, Davi muda a sua perspectiva e agora passa a olhar para Deus e a circunstância com outros olhos. Davi, ele mudou o seu olhar no meio da luta. Deus não mudou a luta para ele mudou agora o seu foco diante de Deus. E ele fala: atenta para mim, Senhor. Atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu. Ilumina os olhos para que eu não durma o sono da morte. João Calvino vai falar que Davi confessa que, a não ser que Deus faça a luz da vida brilhar nele, seria imediatamente tragado pelas trevas da morte. Então, irmão, aqui a gente temos que confessar como Davi também, que no
muitas das vezes eu e você somos orgulhosos, muitas vezes eu e você não temos assim a dependência de Deus que Davi chega. Ele fala: Senhor, ilumina meus olhos, faça resplandecer diante de mim a tua luz, para que eu não diga o sono da morte, para que meus inimigos não prevaleçam sobre mim. Então aquele pede aqui para que Deus esteja brilhando sobre ele, aquelas trevas de escuridão que ele vivia de alma. Muitas vezes é o que falta para mim e para você, irmão, que Deus venha arrancar também essas trevas, também esse pecado que nos afasta de Deus, ilumina a luz de Cristo no nosso coração, para a gente não dormir esse sono da morte. E muitos já estão dormindo, também espiritualmente, não fisicamente, mas espiritualmente no nosso tempo. Então, a minha oração, minha e sua, essa noite é também para que Deus ilumine nossos olhos, fixa nossos olhos em Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo. No versículo 4 ele coloca: para que não diga meus inimigos, prevaleci contra ele e não se regozijarei, para que eu não diga meus inimigos, prevaleci contra ele e não se regozije os meus adversários, vindo eu a vacilar. Aqui, irmão, Davi, ele ora para Deus porque ele estava debaixo também de uma promessa de ser rei de Israel. Então aqui ele pede para Deus que os seus inimigos não venham zombar dele. Quando você lê 2 Samuel, que ele perde o rei de Absalão, Simei acusa Davi de roubar o trono de Saul, que era bem feito ele ter perdido o trono. Então a gente vai ver assim a zombaria que o rei estava sofrendo. Mesmo assim, nessa perseguição com Saul, ele fala isso: Senhor, que o Senhor venha me ajudar para que meus inimigos não zombem de mim. Porque lá, Deus não ungiu ele como rei. Será que Deus estava errado? Será que ele não quis tirar o trono de Saul? E muitas das vezes, irmão, a perseguição chega diante de nós, nosso inimigo, com essas acusações também. Muitas vezes nossos adversários, eles esperam a nossa fraqueza espiritual também para nos envergonhar também diante do povo, também diante de Deus. O Satanás está ao nosso redor querendo de nós para nos envergonhar. Então a gente tem que orar desse jeito para Deus: Senhor, para que meus inimigos não venham a zombar de mim, zombar também do Senhor, que somos embaixadores de Cristo aqui. Então a gente tem que orar desse jeito para Deus, para Satanás não prevalecer, para não ter assim festa no inferno, porque um crente cair, um crente muitas vezes cair em pecado. Então a gente tem que orar desse jeito para Deus. Senhor, que o Senhor venha me ajudar, Senhor, que o Senhor venha fortalecer nosso coração, Senhor. Porque a igreja brasileira já passa com a zombaria, os inimigos se prevalecendo sobre ela, mas a gente tem que orar diferente diante de Deus. Irmão, quando eu estou estudando o Salmo 5, e quando você começa a estudar o Salmo, você vai ver que a oração de Davi sempre está alinhada com a santidade de Deus. Os inimigos de Davi estão sempre perseguindo ele, só que quando ele coloca a oração diante de Deus, quando você lê o Salmo 5, as pessoas que estão perseguindo ele, pessoa que fala mentira, pessoa soberba, orgulhosa. Então ele tem a certeza, porque que Deus ele é contra o soberbo e ele é contra o mentiroso. Então ele tem a certeza que Deus vai responder a sua oração, não porque Davi merece, mas porque essas pessoas contra a santidade de Deus, porque eles atingem a Deus com a sua vida que leva. E muitas das vezes a oração nossa não é respondida porque a nossa vida não é alinhada com a santidade de Deus. Muitas vezes a gente fala para Deus destruir, muitas vezes os nossos inimigos que falam mentira contra a nossa vida, muitas vezes você também somos mentirosos, orgulhosos, soberbos, muitas vezes não se alinha com isso. Muitas vezes a gente acha que a gente está nos trazendo derrota para os nossos inimigos, muitas vezes Deus pode responder a nossa oração e destruir nós mesmos. Então, irmão, quando a gente lê, principalmente o livro de Salmo, a gente vai ver que sempre as orações do salmista era tudo meio que tudo alinhado com a santidade de Deus. Eles conhecem o Deus que estão clamando. E agora pode. E no versículo 5, irmão, agora aqui Davi, ele já mudou totalmente a sua tristeza, ele já mudou totalmente a sua frustração diante de Deus. Ele continuou no mesmo cenário, correndo de Saul, mas agora ele estava com confiança, irmão, porque ele sabia que Deus estava com ele. E aqui eu e você precisamos, irmão. Muitas vezes Deus não pode responder a nossa oração, Deus não pode curar a nossa doença, mas a gente pode mudar o nosso corpo, porque Deus tem o controle.
que a gente possamos confiar no Senhor Jesus Cristo. Ele respondendo ou não, tudo pertence a Ele. Então no versículo 5 ele coloca: no tocante a mim, confio na tua graça, deposito-se o meu coração na tua salvação. Ele tem a nota comentando, ele fala: a circunstância não havia mudado, mas sim Davi. Os inimigos ainda estavam apertando Davi, mas os seus olhos já não estavam mais postos nos perigos, e sim em Deus. Então você tem que colocar nosso coração em Deus, nossos olhos em Deus. E nem Hebreus 12 vai falar, a gente tem que colocar nossos olhos fixos em Cristo Jesus. E é só assim a gente consegue vencer e conseguir mudar a nossa trajetória, né? A nossa luta, e com a luta mais confiança em Deus, saber que Deus luta por nós. E aqui no tocante a mim, confio na tua graça, essa expressão tocante a mim indica uma transição do medo para a fé, do questionamento para a convicção da promessa de Deus. E não vivemos pelo que vemos, nem pelo que sentimos, mas pela fé. Não vivemos de explicações, mas vivemos de promessa. E a Bíblia está cheia de promessa de Deus. É o que nos sustenta, é a promessa de Deus, não é a promessa de homem. Não é muita vez frase que as pessoas montam, não é muita vez faz frase em casa e monta para a gente, isso aí não sustenta o crente. O sustento do crente é a promessa de Deus na sua palavra. Então, eu quero que você possamos mudar a nossa circunstância, né? E crer mais nessa promessa de Deus. E a palavra que confirma, irmão, é estar confiante ou estar seguro. Davi estava seguro dessas promessas de Deus, irmão. E aqui você precisa, irmão, estar confiante nas promessas de Deus, né? Que passa o céu e passa a terra, mas a palavra do Senhor permanece para sempre, irmão. E a gente faz parte dessa promessa, né? O grupo que você vai fazemos parte, né? Eu estava vendo o chinês, ele foi salvo por Cristo, aí o pastor perguntou para ele: o que mais te emocionou quando você leu a primeira vez a Bíblia? Que ele leu o Alcorão, ele serviu um monte de religião. Ele falou assim: o que mais me impactou, e o pastor estava esperando assim, acho que mais me marcou a vida dele, ele vai falar assim que um Deus que era eterno, se fez homem e morreu na cruz. O pastor estava esperando essa resposta. Ele falou assim: o que mais me impactou foi um Deus assim, poderoso, criador do céu e da terra. Aí quando eu li Efésios, ele fala assim que Deus, no capítulo 2, vai falar assim que Deus habita dentro de mim. Como Deus eterno desse pode habitar dentro de mim? Essa coisa aí que me marcou. Porque nenhuma religião que eu seguia fala que os deuses da religião habitam dentro das pessoas. E o Deus do cristianismo, ele fala que Deus vai morar conosco. Isso que me marcou profundamente, né? Um homem pecador, né, merecendo o inferno, e um Deus santo vem habitar dentro da gente. Isso que impactou no chinês. Né? Então, irmão, que você possa estar seguro em Deus. A gente não está sozinho. O crente sempre está em quadro, né, com Deus Espírito, né, Santo, Deus Filho e Deus Pai. Irmão. A gente não está muito sozinho. E sempre a gente tem que ficar trindado diante de nós. E a palavra graça aqui, irmão, tem um sentido de benevolência, benignidade, misericórdia e fidelidade de Deus. Irmão, todas essas coisas, ela persegue o crente. É as promessas de Deus. Essa promessa é minha e sua, irmão, que um dia teve do Senhor Jesus Cristo, né? Quando Ele morreu naquela cruz, morreu o nosso pecado, e a gente um dia confessou Ele como nosso Senhor Salvador. Essa promessa de confiar na graça de Deus e nos alegrar meu coração na sua salvação, só pertence ao povo de Deus, irmão. O outro povo não tem isso. Não tem isso, irmão. Então, que você possamos mudar o nosso coração. Que você possamos sair dessa tristeza, né, dessa melancolia. Elizabeth Elliot, ela vai falar: você nunca entenderá porque Deus faz o que faz, basta crer nele. Isso tudo é o que é necessário, irmão. A gente não consegue entender os planos de Deus, irmão. A gente tem que entender que Ele tem o controle de todas as coisas. E aqui nem a Bíblia fala aí para a vida do crente, no Apocalipse 22, é de paz, é de bênção, porque o crente vai vencer esse mundo através de Cristo, irmão. A promessa para mim e para você é grandiosa demais, para a gente viver uma vida assim fraca espiritual, né, com a alma batida. Então, irmão, que você não possamos entender tudo que Deus faz, mas nós possamos ter fé nele. E a gente vivendo com fé, irmão. Eu já vou pular para o versículo 6 aqui.
O tocante em mim confio na tua graça e regozijo o meu coração na tua salvação. Ele de Mock, falando aqui, regozijo o meu coração na tua salvação. Aí ele comenta: ó, quantas vezes nosso coração é assolado pela tristeza, a ponto de perdermos a alegria da salvação. Mesmo que os inimigos nos ataquem com fúria pertinaz, nada nem ninguém pode arrancar de nós a salvação, a oferta da graça. E nessa salvação devemos resultar com alegria indivisível, cheia de glória. Irmão, aqui Davi termina a sua oração com a certeza de que Deus vai mudar a sua circunstância. A salvação para Davi é uma libertação de Saul. Davi tinha certeza que Deus ia cumprir sua promessa, que ele ia ser rei de Israel. E Deus cumpriu isso. Só que para mim e para você, essa salvação é a nossa salvação em Cristo, a nossa vida eterna. Nossa vida eterna. Então que você possamos nos alegrar, tirar nosso coração dessa tristeza, dessa desesperança, irmão, e fazer como Davi, no meio da luta, cantar ao Senhor. E ele coloca no versículo 6: cantarei ao Senhor porquanto tem me feito muito. Irmão, Davi compreende que até essa tristeza pela qual ele estava passando fazia parte do tratamento de Deus para a sua vida. Salmo 119, 71. Foi-me bom ter passado pelas aflições, para que aprendesse ao Deus decreto. Irmão, a propósito de Deus soberania, né? Quando Davi passou a tempestade e acabou a luta, ele viu que Deus estava trabalhando na sua vida. Muitas das vezes é eu e você, né? Muitas vezes Deus nos trata, muitas vezes, assim, de uma forma mais bruta, mas o desejo de Deus é nos fazer parecido com Cristo, fazer-nos parecido com Cristo. Então, que o nosso coração possa se regozijar nessa salvação de Cristo. E orar a Deus, irmão, clamar ao Senhor que Ele venha mudar a nossa situação, mudar a disposição do nosso coração. David Wilkes, ele comenta que Deus sempre abre caminhos para o homem de oração. Deus sempre vai abrir, irmão, se a gente clamar a Ele. Irmão, que possamos cantar ao Senhor por aquilo que Ele tem feito. Né? Deus deu seu Filho para morrer por mim e por você, que nem a gente comemorou aqui nessa Páscoa, né? Que é o terceiro dia Ele ressuscitou, né? Nos trazendo, né, a vida eterna, nos salvando. E eu e você agora é merecedor do inferno, mas Deus nos deu o céu, irmão. Então, também a gente se apega ao sofrimento aqui nessa terra, porque a gente também esquece do céu. Né? As coisas que Deus já venceu por nós. Então, porque você possamos cantar ao Senhor no meio da tribulação, no meio da perseguição, seguir o exemplo de Davi, né? Colocar diante de Deus nosso coração, aquilo que rouba nosso coração, aquilo que rouba nossa paz, seguir o exemplo de Davi. E evitar, irmão, os exemplos de muitas vezes colocar nossas vidas, muitas vezes diante de pessoa não crente, muitas vezes a gente reclama com a pessoa não crente, muitas vezes possamos contar para Deus e contar também para as pessoas, crente, filho, que vai ajudar também a gente em oração. Né? E temos promessa de Deus nesse texto, né? Que Ele vai mudar nosso coração, também Ele pode mudar as circunstâncias, as lutas, mas Ele vai nos dar a alegria da nossa salvação. Então, que você possamos nos levantar, né, animar a nossa alma, né? Nada é mais poderoso do que esse Deus que a gente crê, né? Nem a enfermidade, nem a doença, nem o problema da nossa família, irmão, é maior do que esse Deus que a gente serve. Então, irmão, se você crê nesse Deus como seu Senhor e Salvador, você possa orar como Davi, né? E agora, se você não tem esse Deus como Senhor e Salvador, né, você reconcilia com Ele, né? Pede perdão, né? E busca Deus, né? Enquanto a vida tem a esperança, né? A cruz ainda está aberta ainda para receber o pecador, né? Cristo ainda lhe abriu esse caminho. Então, eu e você essa noite possamos regozijar em Deus, né? Animar nosso coração, animar nossa alma. E Deus é poderoso, irmão, para nos dar alegria, né? Porque você, irmão, nós pensamos no dobro de Deus, é um dobro exclusivo de Deus. Então nada nos separará desse amor de Cristo, nosso Senhor. Amém, irmão? Amém. Amém, irmãos? Vamos colocar, irmãos, que nós sempre dizemos aí, né, que nós não podemos apenas ser ouvintes
guardada aí em cada coração. Nós possamos guardar eles, né, no nosso coração. Irmãos, sai do louvor do nosso grupo. Domingo de manhã temos culto de manhã, irmãos, das 9 às 10 temos EBD, e às 19 horas, irmãos, às 19 horas também. Irmãos, temos cantina no domingo. Cantina dos homens será caldo de mandioca, irmãos. O tempo vai dar uma virada aí, os irmãos vão poder aproveitar o caldo de mandioca. Amém? Vamos agradecer a Deus por esse culto. Deus nos leve em paz. Deus abençoe cada um dos irmãos que aqui estão. Senhor Deus, obrigado, Deus, por esse tempo que estamos passando aqui, ó Deus. Obrigado pela vida dos meus irmãos, por cada um que aqui estão. Obrigado, Deus, pelos louvores que nós cantamos. Obrigado pela tua palavra que foi falada aqui nessa noite, que ela possa ser aplicada nas nossas vidas. Agora, ó Deus, recebe a nossa adoração, o nosso louvor e também, ó Pai, nos leve em paz para as nossas casas, nos livrando de todo mal, Deus. Obrigado, Pai, por esse tempo. É assim que eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Que Deus abençoe.